O Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. De segunda a sexta, sempre com um episódio para o seu dia ou noite, a qualquer hora, em qualquer lugar. O Conversas com Binder também conta com séries fixas, como a Conexão Brasil-Estados Unidos, com o publicitário Horácio Coutinho, direto da Califórnia, além do bate-papo sobre a história e curiosidades das novelas e filmes clássicos com o cineasta Luffy Stephan. O Conversas com Binder dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma edição de Conversas com Binder, hoje com o Luffy Stephan. A gente vai conversar sobre a série da Globo Armação Ilimitada. Marcou época nos anos 80, direção de Guel Arraes, realmente marcou a geração 80. A gente tinha o Juba, o Lula, a Zelda Scott, o Bacana. Tem várias curiosidades sobre a série. Lembrando que o primeiro episódio da série foi o Triângulo das Bermudas, porque é exatamente o triângulo amoroso vivido entre Lula, Juba e Zelda, que eram o André Biasi, o Cadu Boliterno e a Andréa Beltrão. E nós vamos conversar as curiosidades aqui em duas partes, tá? Em dois episódios sobre a Armação Ilimitada. Esse de hoje, na semana que vem, um novo episódio aqui. Lembro sempre que você pode participar, mande sugestões para mim no Conversas com Binder, né, no Instagram, e também no Luffy, pro Luffy Stephan, que é o Luffy_Lufístico. A gente tá sempre querendo que vocês mandem sugestões para que a gente possa pensar em próximos episódios, em próximas lives, em próximos podcasts. E é sempre uma honra receber vocês. Já temos pessoas que já acompanham nosso trabalho há um bom tempo. Então quem tiver ideias sobre assuntos, novelas, filmes, bom, é só falar que a gente vai lá, resolve e faz uma live e faz também um podcast por aqui. Vamos lá então ouvir a primeira parte de Armação Ilimitada, a série da Globo, que estreou numa sexta super. Veio com visual já ali, tipo Juba e Lula, ali assim, né? Né? Não, o cabelo tá crescendo, né? Corta mais aumentar. Pois é, eu também botei uma tiara. Eu coloquei uma tiara pra tentar aliviar aqui, que o meu enrola tudo. E não cortei mais também. Uma juba, tá uma juba mesmo. Uma juba. Bom, mas o assunto aqui hoje é fantástico, né? Hoje é incrível. Juba e Lula. Lembra? Juba e Lula, Lembro, Juba e Lula Roll. Depois teve o programa deles, né? O Juba e Lula. Chamava Juba e Lula o programa, né? Juba e Lula. Era só Juba e Lula. Era tarde, tinha uns games, assim, né? Eu lembro disso, assim. Exatamente. Era meio... na horário de Malhação, que seria hoje da hora de Malhação, né? Uma coisa assim. Tinha uns jogos, mas era meio ruim esse programa, né? Não deu muito certo, assim, né? Eu lembro que não emplacou, bom, né? Mesmo era uma coisa limitada, então aí sim. Não, vale a pena falar que estreou em 85, é isso, né? Você deve saber melhor que eu, né? A Armação Limitada estreou em 85. Na verdade, deixa eu ver aqui, até esqueci de olhar isso na internet, mas eu não lembro exatamente, mas acho que foi em maio de 85, o primeiro episódio, né? Uma sexta super. Uma sexta super. Que é Sexta Super, depois mudou para Sexta Nobre o nome da sessão, mas era a mesma coisa, né? Mas era Sexta Super, Sexta Nobre, tinha vários nomes na época, né? Eu lembro que tinha a Quarta Nobre também, que era uma coisa que passava em alguns programas. Aqui, de acordo com o site Teledramaturgia, do nosso amigo Nilson Xavier, o grande Nilson, a Armação estreou no dia 17 de maio de 85. Então já fez 35 anos de Armação, realmente. Oi, Albino. Albino tá chegando. Albino. Público fiel. Ele já até te conhece. Isso aí, Albino. Outro que chegou também, o tio Hugo também tá aqui já. Tio Hugo já chegou também. Hugo.
E o que eu ia falar? Então, a Armação Limitada estreou na Globo em 17 de maio de 85, numa sexta-feira, e ficou no ar até 8 de dezembro de 88. Só que era um programa, não era semanal, né? Então foram 40 episódios no total. Eu acho que era mensal, depois teve uma época que era quinzenal. Acho que no ano de 86 ele foi quinzenal, mas no restante acho que era mensal, né? Então, por aí a gente pega mais. Ah, o tio Hugo falando que foi a década mais divertida. Exato, eu acho que foi uma década muito divertida. Grande Cami, Cami também, Cami chegando, a Cami também é da mesma geração que a gente, a Camila ali, sou o Camis. Mas, Incrível. ô, Ângelo, só uma pergunta para você, Ângelo, que eu sempre esqueço. Que ano que você nasceu mesmo? 78. Ah, então a gente é quase da mesma idade. Então você pegou mesmo, que nem eu, a década de 80, sim, foi o filé mignon Sim, mesmo, né? com certeza. Igual. A Cami falando, sou sim, isso aí. A Cami é da nossa geração aí, ó. Alguém tem uma almanaque nos 80? Eu tenho uma almanaque nos 80. Eu tenho. Eu tenho, só que tá em cima num armário, não dá para pegar agora, mas eu tenho uma almanaque dos 80. O Fábio falou, como é que meu cabelo tá parecido? Cadê o Fábio? Eu vi ele falando, ele sumiu já. Fábio, vamos ver cadê o Fábio. Aqui, ó. Seu cabelo está parecido com o do Lula. Amei. Mas A que do Lula. Lula da armação limitada, assim. Só a cor que é outra, mas era esse o. Lembra que era uma tigelinha assim e tal? O do Lula era o cabelo tigela. Na verdade, o cabelo é muito parecido com o cabelo do Príncipe Valente, aquele personagem de quadrinhos antigo. Tanto é que o André de Biasi, que já usava esse cabelo antes, ele sempre usou esse cabelo, né? No filme Menino do Rio, que é uma das referências para a Armação Limitada, o personagem dele chama Valente, exatamente de propósito, em homenagem ao Príncipe Valente, que é esse personagem dos quadrinhos dos anos 40, que é uma coisa meio arcaica, mas o cabelo é aquele mesmo, um cabelo meio de... É o cabelo tigela, cabelo de príncipe antigo, né? Até ele ficar careca. Fábio. Até ele ficar Agora careca. ele tá careca. E o engraçado, outra coisa que é interessante, porque eu noto assim que... O Fábio falou que a gente está muito jubilula. Eu acho que o Fábio tá louco. O Ângelo tá mais jubilula porque ele é mais claro, né? Ele tem um tipo mais nórdico, vamos dizer assim. E era engraçado uma coisa, que o André de Biasi envelheceu mais, né? Que o Cadu Moliterno, assim, né? Um tempo, uma época, assim, que... Ele sumiu da TV há um tempo, né? O André de Biasi. Acho que por isso também que a gente não via ele com muita frequência, assim, né? Mas agora o Cadu Moliterno já alcançou ele, né? Os dois são bem velhos, eu acho, ultimamente, pelo que eu vi por aí nas redes, né? Mas também a idade chega para todos, né, gente? Ninguém vai ficar jovem eternamente. Cabelo de cuia. Mas é isso, o Jubilula, para quem não sabe, Cadu Moliterno fazia o papel de Juba e o André de Biasi Lula, na série Armação Limitada. Então, mas acho que todo mundo que tá aqui sabe disso, né, gente? Quem tá nessa live é porque é fã da série, eu acredito nisso. E onde que você tava quando você viu? Lembra o primeiro episódio? Você assistiu ao vivo, digamos assim? Lembro. Eu me lembro direitinho do primeiro episódio, Armação Limitada. Marcou muito, assim. Engraçado como algumas coisas da infância marcam, a gente não esquece nunca mais, né? Então eu lembro que era uma sexta-feira, eu morava num apartamento com a minha família e meus pais tinham saído, acho que eles foram em algum aniversário de alguém. E aí a gente estava em casa, eu, a minha irmã, que é um pouco mais nova, meu irmão era bebê, na época estava dormindo. Eu não sei se tinha alguém tomando conta, acho que tinha alguém tomando conta, não sei se minha avó que estava lá para tomar conta da gente, enquanto meus pais estavam fora, tinha algum adulto tomando conta, né? Porque eu tinha 9 para 10 anos, né? Então a gente não ficava sozinho assim no apartamento, tinha alguém tomando conta, acho que era minha avó. E aí a gente foi assim, aí teve a novela, que era a novela Corpo a Corpo, que passava na época, e depois na sequência veio a Armação Limitada, e eu lembro de assistir aquilo, e aquilo ser muito interessante, assim, eu lembro que o programa tinha um grande impacto, assim, mesmo para uma criança como a gente, que nós éramos crianças na época. Sim. Mas foi muito impactante. Eu lembro por exemplo, eu lembro de uma das cenas que me marcou muito, claro, como não poderia deixar de ser, a questão do erotismo, né? Quando a gente é criança, mas a gente já tem o erotismo desenvolvendo dentro da gente. Então, por exemplo, aquela cena da Zelda Scott, logo no primeiro episódio, quando ela tira a roupa... Tira a roupa e aparece as tarjas. E aparece as tarjas, né? A André Beltrão, ela tá de macacão tipo de piloto, né? E aí ela tira o macacão e ela tá nua embaixo, só que tem umas tarjas no seio e no frontal dela. Então ela tá nua com as tarjas. E aí os dois, o Jubilula e o Bacana, ficam olhando aparvalhados, né?
E aí eu também fiquei aparvalhado, porque era inesperado aquela personagem ficar nua e você como criança ver aquilo, mesmo que a gente não visse, né, mas saber que a personagem tinha tirado a roupa era perturbador, né, então assim, a armação era ousada, né, era uma coisa ousada, no bom sentido, claro. O episódio era Triângulo das Bermudas, né, o nome do primeiro episódio. Isso mesmo. Falando dos triângulos amorosos já ali deles, da Zelda com o Juba e Lula. E tem um pedaço do episódio, quando a Zelda convida os dois para almoçar na casa dela, eles vão e aí eles ficam os três sentados no sofá, um do lado do outro, os três de bermudas. E aí o pai da Zelda, que é o Paulo José, que só aparece no primeiro ano, depois ele sai da série, né? Mas no primeiro ano da série, o Paulo José mora no apartamento com a Zelda, né? O pai dela, né? E aí ela não tinha mãe, né? Ele era viúvo, ela aponta isso no primeiro episódio, que o pai ficou viúvo quando a Zelda era pequena. Então ela não tinha mãe. E aí ele olha os três assim sentados no sofá e aí ele pensa, né? O personagem pensa, um verdadeiro triângulo de bermudas. Então é essa referência, era um trocadilho, né? Porque os três estavam de bermudas e o triângulo de Bermudas, o famoso, né, lugar no oceano onde as pessoas desapareciam, né? Um lugar diabólico. Olha lá, o tio Hugo tá falando aqui, ó, o episódio da Armação Ilimitada que mais me marcou foi o do Fim do Mundo. Mano, tinha maior medo que o mundo acabasse na década de 80. Pode ser. Tá. Aliás, esse episódio eu comentei recentemente no meu programa no YouTube. Quem quiser assistir, o Nafta Luffy, eu fiz um episódio justamente falando eu fiz um programa falando sobre o episódio Ao Fim do Mundo da Armação por conta dessa pandemia, porque a gente também viveu isso recentemente, né? Todo mundo trancado em casa, sem saber se vai sobreviver. E na armação, nesse episódio, é mais ou menos isso que acontece, né? Eles entram num abrigo nuclear, porque o mundo vai acabar. E aí o mundo acaba, mas era tudo uma simulação, né, no final das contas. Mas esse episódio, o tio Hugo tem toda a razão. É um dos mais legais da armação. É um episódio sério e, ao mesmo tempo, cínico, né, com muito humor. Então é um dos melhores mesmo. Eu também gosto muito desse episódio. A Camila falando aqui, o bacana cresceu e ficou feio. É verdade. O Jonas Torres, né? Jonas Torres. Irmão do Caio Junqueira, né? Que faleceu, infelizmente, no acidente. Recentemente. Aliás, o Caio Junqueira apareceu na armação. E teve um episódio em 86 que ele participa, que é um episódio chamado A Outra, onde ele faz um amiguinho do Bacana. E depois, no último ano da série, em 88, cria-se um núcleo jovem pro Bacana, ele passa a ter uma turma de amigos. E aí o Caio Junqueira volta fazendo o personagem Eugênio, que era um nerd, né? De óculos, ficava lendo livro de física quântica. Então ele participa no último ano da série ativamente, assim. Quem que é a namorada do Bacana, a namoradinha dele? Quem que era a menina? A menina é a menina que está no ar agora em Brag Chic. É a Fabiane Mendonça ou Fabiane Rocha, nunca sei o sobrenome. Ela está no ar em Brag Chic, na reprise, fazendo o papel da filha da Glória Menezes com o Raul Cortez, ou com o Jorge Doria, né? Então é essa garota aí. Que faz a Marcinha de Brag Chic, ela era a namorada do Bacana. Mas isso no primeiro ano da série. No último ano, é a Paloma Duarte que faz a namorada do Bacana. É que ele tá maior já. Ele tá maior já. Ele já tá adolescente. No último ano da série, 88, o Bacana já tá adolescente. Tanto que o Jonas Torres já tá meio alto, meio compridão, assim, né? E aí a namorada é a Paloma Duarte. Mas no primeiro ano da série, a namorada era essa garota que tá fazendo Brag Chic. Que tá fazendo é ótimo, né? Que tá na reprise de Brag Chic, né? Que já tá feito há 30 anos. O tio Hugo tá falando aqui que a Andréa Beltrán envelheceu melhor que o Juba e Lula. Ela está fantástica até hoje. Sem dúvida, envelheceu bem melhor, com certeza. Eles ficaram um pouco caídos, né, coitados? Mas enfim, aquilo que a gente falou. O Magno tá perguntando se o Bacana é o mesmo do Super Xuxa. Sim, o Jonas Torres, no último ano da série, que é quando ele já estava adolescente, ele fez o filme Super Xuxa contra o Baixo Astral, onde ele faz um garoto meio rebelde, né, meio motoqueiro e tal. E é isso aí. Mas o Jonas Torres era um ator mirim muito talentoso, né? Um ator mirim talentosíssimo. Uma pena que hoje a carreira dele não é tão frequente, né? Ele não aparece tanto mais na mídia, mas ele foi um grande ator. Outro cara que participou muito da armação foi o Evandro Mesquita, né? Até entrevistei ele uma ocasião. Ele contou que muitas das cenas eram feitas assim, eles mesmos, não tinha muito dublê naquela época, assim, para algumas cenas. Eles se quebravam mesmo, né? Algumas cenas assim de ação.
Exatamente. Inclusive, nesse programa que eu falei no YouTube que eu gravei sobre o Armação, eu coloquei uma coisa que eu achei no YouTube do vídeo show da época. O vídeo show, nessa época, 85, era apresentado por vários atores da Globo que se revezavam apresentando.